Olá! Graças ao movimento Agosto Lilás, nós temos uma importante oportunidade para falar sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. E também para sensibilizar a sociedade que é preciso dar um basta a todos os tipos de agressão às mulheres. A violência contra a mulher é um tema que precisa ser debatido e desmistificado. Para termos a real noção do tamanho deste problema, podemos observar os registros de 2020, em que quase 60 catarinenses foram vítimas de feminicídio. Essas são vidas perdidas de maneira violenta, torpe e passional. Somente nos primeiros 6 meses deste ano, já foram 20 vítimas de feminicídio. Índices tão altos que colocam Santa Catarina entre os estados que mais matam mulheres no Brasil. Essas mulheres tinham nomes e sobrenomes. Elas tinham família, endereço, trabalho, sonhos. Eram mães, avós, tias, irmãs e, sobretudo, elas eram mulheres. No ano passado, foram mais de 61 mil denúncias de violência doméstica em nosso estado. Em média, 5 mil mulheres catarinenses foram vítimas de violência por mês. São 171 por dia, 7 a cada hora. Não há como ignorar que pelo menos uma mulher deve estar sofrendo algum tipo de violência nesse exato momento em Santa Catarina. O basta que nós queremos não pode ser só da boca para fora. O basta precisa ser de verdade. Todas nós, mulheres, estamos cansadas de conviver com a sensação de insegurança. E é importante saber que não estamos sozinhas. A violência contra a mulher também é um assunto do poder público. Por isso, a Prefeitura de Joinville preparou uma mesa redonda para falar sobre o assunto. Quem conduz o bate-papo é a vice-prefeita Rejane Gambim. Participam Fabiana Cardoso, secretária de Assistência Social de Joinville, Tânia Arada, delegada regional de Polícia Civil, a vereadora Tânia Larson e Simone do Nascimento Silva, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Joinville. A vereadora Ana Lúcia Martins e a delegada de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, Cláudia Cristiane Gonçalves, também foram convidadas, mas não puderam participar em função de compromissos previamente assumidos. Pois é, os números comprovam que quando o assunto é violência contra a mulher, toda a sociedade tem que falar disso e tem que se envolver com esse tema. Vou começar então conversando com a delegada Tânia Arada, que vive toda essa situação nas delegacias, acompanha o crescimento dessa violência. Delegada, e hoje especificamente em Joinville, a gente, por mais que não saiba, existem muitos casos de violência contra a mulher de todo tipo, né? Sim, de todo tipo. Nosso carro-chefe, o registro mais comum se relaciona à ameaça, seguido daí de lesões corporais, injúrias, mas nós temos um volume elevado de registros, um volume muito grande de medidas protetivas, de pedidos de medidas protetivas, e nós observamos que durante a pandemia, até por conta da campanha, do incentivo à denúncia, o Disque Denúncia aumentou. Então, se por um lado nós notamos um acréscimo do índice de violência doméstica, eu acredito que a gente possa fazer a leitura de um acréscimo também da solidariedade. Então, houve, de fato, um aumento de denúncias de terceiros relacionadas à violência que alguma mulher está sofrendo. As mulheres talvez estejam se sentindo um pouco mais fortalecidas, E é isso que tem que acontecer. A mulher, num primeiro sinal de violência, qualquer que seja, ela tem que ter força e coragem e ir até uma delegacia de polícia. Sim, a violência, ela tende a ser gradativa. Então é muito perigoso que a mulher vá aceitando, vá relevando. Isso pode chegar num estágio de uma agressão física, de um risco de vida, realmente. Além da delegacia de polícia, nós temos outros meios de denúncia.
Caso a pessoa, por alguma razão, não tenha como ir até uma delegacia de polícia, ela pode acionar o 180, o próprio 181. Se a agressão estiver ocorrendo no momento, também cabe a ligação para o 190. E nós temos também a nossa delegacia virtual, delegaciavirtual.sc.gov.br. Além das redes sociais, todos esses meios são hábeis a fazer com que a denúncia chegue até nós. Simone, você que é do Conselho Municipal do Direito da Mulher, né? É muito importante que a mulher saiba que ela tem direito a essa voz, a levantar a mão, a pedir socorro, a buscar ajuda, que ela não precisa e não deve continuar sofrendo nenhum tipo de violência. E esse é o trabalho que vocês também fazem muito forte, né? Rejane, o Conselho da Mulher vem fazendo aí campanhas educativas, campanhas de conscientização para levar esse esclarecimento para a mulher, porque às vezes ela fica tão fechada no mundo dela que ela não consegue ver esses caminhos, né? Então o Conselho está aí para orientar, indicar os caminhos, a necessidade de buscar um atendimento no CERNEMAP, que é a faculdade da CE, Guimbala, né, que atende, tem um núcleo especial para atender as mulheres que são vítimas de violência, e a aplicação aí imediata da Lei Maria da Penha, buscando as medidas protetivas. E o Conselho faz essa ponte, né? Indica esse centro, indica a DPCAM, a Delegacia da Mulher, para que as vítimas se sintam acolhidas, né? Então o Conselho está aí com competência consultiva, fiscalizadora e orientativa também, de passar esse conhecimento para a vítima, que ela está tão fechada nesse ciclo dela, que hoje perdoa o marido, amanhã perdoa de novo, e não consegue sair. Então a gente tenta fazer essas campanhas, o Conselho faz essas campanhas educativas no mês, né, que estamos agora do Agosto Lilás, faz no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, procura fazer também seminários, só que em virtude da pandemia agora está tudo um pouco mais difícil, né? Mas temos aí, o Conselho está completando 17 anos de existência na cidade de Joinville, né? A Lei Maria da Penha completando 15 anos e o Conselho 17 anos. E ainda assim, Rejane, eu vejo que o Conselho precisa ganhar maior visibilidade para que essas mulheres possam nos procurar. A gente recebe, né, pedidos de auxílio, de orientação, a gente encaminha as orientações por e-mail, presencialmente é muito pouco, mas o Conselho está aí, de portas abertas, né, para ajudar essas mulheres. E toma algumas medidas, né, através de moções, recomendações, proposições, para auxiliar a mulher, né. Cada vez que o Conselho identifica um crime na cidade, o Conselho não pode se calar, né? Então ele vem a público aí através das suas moções de alerta, de agravo, dizendo, olha, população, vamos parar e vamos prestar atenção. A mulher aqui está precisando de uma atenção nossa, né? Recentemente, esse caso aí que tivemos em Joinville, que o marido matou a mulher e o filho foi encontrado perambulando pela rua, né? Foi um caso gravíssimo, né? Então a sociedade precisa debater esse assunto, precisa conhecer esses direitos que a mulher já tem, né, ha conquistado com tanta luta, com tanto suor aí, e precisamos sim continuar nessas campanhas educativas de conscientização da população masculina, mas também da população feminina, porque algumas mulheres ainda são machistas na nossa sociedade, ainda tem um viés assim, voltado, não, isso é normal, é coisa de homem, pode? Não, não pode, né? Nós somos mulheres, temos que lutar pelos nossos direitos aí através do trabalho, da sua independência, encorajar as mulheres para esse trabalho, até economia criativa, né? O Conselho está aí para orientar, trabalhar aí junto com a Secult para fazer esse caminho do trabalho da economia criativa, pelo viés da economia criativa, para tirar essa mulher que sofre essa violência desse ciclo. Vereadora Tânia, quando a gente fala, né, vai ouvindo tudo isso, a gente começa a pensar que nós, mulheres que estamos na política, que é um lugar que aparece bastante, também é, de certa forma, um fortalecimento, né? Uhum. Para que as mulheres em todas as categorias, profissões, enfim, elas se sintam fortalecidas como voz representativas, né? Que a gente nós estamos dando força. E esse é um papel muito importante que você representa também, né? Sim, nós precisamos de mais mulheres na política. O legislativo joinvilense sempre é minoria. Nós não temos uma bancada forte
uma bancada de mulheres, né? Geralmente são 2 mulheres, no máximo, que se elegem na Câmara, no Legislativo. E é importante que a mulher se envolva na política e também que a mulher não prejudique a mulher que está no Legislativo representando ela. Que nós mulheres que estamos no Legislativo, no Executivo, nós sofremos também essa perseguição, não somente de homens, mas de mulheres. E as mulheres têm que entender a importância da mulher estar representada tanto no Legislativo como no Executivo. É claro que nós queremos muito mais e nós precisamos dessa força. E o que a gente incentiva é que as mulheres se envolvam na política. Nas eleições, não sejam somente para cota de mulher num partido político, mas sim que sejam voz ativa, que sejam lideranças que possam evoluir por lutas, né? Que nós temos tantas lutas no Estado, na cidade, no país, e nós precisamos dessa força. Mulher tem que valorizar mulher, isso que eu sempre falo. A gente tem que trabalhar muito para diminuir as diferenças, né? Sim. Todos temos direitos, merecemos respeito, independentemente de qualquer gênero ou condição social, é o que eu mais digo e é o que eu mais luto. Falando nessa questão, Fabiana, você que é secretária de Assistência Social, existe hoje no município, e muita gente não sabe, uma rede de apoio para essa mulher, né, delegada, que é tão importante. Uhum. Ela já está fragilizada, ela já tem dificuldade de erguer a mão e pedir socorro, mas ela fica pensando, né, e agora? O que eu faço? Se a minha família me rejeitar, se os meus amigos me rejeitarem, porque ainda tem essa preocupação. Então, para onde eu vou? O que eu faço? Eu tenho filho, pior ainda. É muito importante que as mulheres saibam que existe uma rede bem importante que faz um trabalho belíssimo no município, que é a Casa Viva Rosa, além de outros apoios que a gente tem, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, o município de Joinville, ele conta, né, com a Casa Abrigo Viva Rosa, que foi criada em lei há 20 anos já, e é um serviço importantíssimo que muitas pessoas acabam não conhecendo, e por vezes as mulheres em risco, inclusive de morte, né, tem tanto medo por conta de todas as ameaças que elas acabam vivendo, né, e por mais que às vezes lá no atendimento aqui do CRAS ou do CREAS, que é a porta de entrada, onde a gente identifica muitas vezes quando elas vão lá para levar o filho para o serviço de convivência, fazer o cadastro único, a gente já observa um comportamento da mulher amedrontado. Então, assim, por vezes quando o cadastrador ou o técnico identifica, já começa a fazer um acompanhamento para ela conseguir se sentir segura, né? Se identificado, encaminha para o CREAS, faz o movimento e aí orienta que existe a Casa Abrigo Viva Rosa, né? Então, a Casa Abrigo Viva Rosa, quando há o risco de morte, a mulher vai para a delegacia, né, que faz o contato imediato conosco, e o segredo, o local é sigiloso, né, justamente por conta disso, por conta das mulheres estarem em risco de morte. Então, essas mulheres e os seus filhos vão para a Casa Abrigo Viva Rosa, onde elas permanecem em proteção integral por 24 horas. Então, e dali é feito todo um trabalho com uma equipe técnica, né, para que ela consiga retomar a sua vida de forma independente. Seja o encaminhamento para o mercado de trabalho, num primeiro momento se visa a proteção e o acolhimento, né? Porque infelizmente são casos gravíssimos que chegam para nós, gravíssimos assim, de mulheres que até elas conseguirem, né, se sentirem seguras, se sentem perseguidas. Então é muito interessante, passado uma semana, quando elas já conseguem dormir, né? Porque imagina o medo de não poder dormir tranquila, né? Porque por vezes esse agressor, ele ameaça, se você for embora, eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro com seu filho, né? Com o nosso, enfim. E assim a gente recebe na assistência social muitos casos, que envolvem, porque quando há a agressão do marido contra a mulher, ou do companheiro, ou independente, né? Sempre quando há o envolvimento das crianças, elas também sofrem, né? Então é uma violação de direito generalizada e que a gente precisa atender as duas demandas, né? Então os filhos, eles vão com as mães e a gente faz um acompanhamento bem especial, principalmente de acolhida, para que elas se sintam num primeiro momento seguras, né? E que daí sim elas consigam pensar no futuro, porque muitas já nem conseguem ver o amanhã, né? Então elas sobrevivem o hoje. Então isso é muito sério, a gente precisa evoluir e as mulheres precisam saber que existe esse espaço e que nós estamos lá para proteger.
porque a Secretaria de Assistência é a proteção social, né, que a gente fala. Então, nós estamos lá para acolher e proteger. E é muito importante, né, salientar que fique claro que essa mulher pode ficar o período que ela precisar. Sim. Ela não tem um prazo para ir embora. Os filhos são realmente acolhidos, têm acompanhamento e é o mínimo que o município pode fazer e precisa fazer para que essas mulheres consigam respirar, levantar a cabeça e seguir em frente. Delegada, muitas vezes a gente já viu na imprensa casos horríveis, né? E que às vezes a gente acha que estão muito longe, mas eles estão infelizmente muito perto. Temos casos em Joinville de, infelizmente, muitas mulheres assassinadas, mulheres que sofreram algum tipo de violência muito grave. E eu acho que esse é um detalhe muito importante. Às vezes a mulher, quando vê o marido ameaçando em alguma situação, eu já vi casos que o marido dizia, olha, eu vou jogar fogo em você. E de relatos, né, que ela não acreditava, e um belo dia ele jogou fogo nela. Então, assim, ó, esse é aquilo que você fala sempre. Quando começa a existir uma agressão verbal, psicológica, já é um sinal de que as coisas não vão bem. E a mulher tem que ficar atenta a isso, né? Tem que ficar atenta desde o início do relacionamento, aos primeiros sinais, né, de que aquele homem pode ser um potencial agressor. Por exemplo, um controle excessivo das roupas que a mulher vai vestir, controle do corte de cabelo, buscar afastá-lo dos seus vínculos familiares e de amizade. Tudo isso são indícios, né, de que esse homem ele não vê a mulher como um ser humano que é digno de respeito. Ele considera uma propriedade dele. Então, esses sinais a gente tem que ficar muito atento. Houve em Joinville casos gravíssimos, né, em que a primeira agressão já foi uma agressão extrema, mas isso é muito raro. O usual é que realmente se comece com as ofensas, né, que são as injúrias, as ameaças, a lesão corporal, e isso vai evoluindo. Então, o ideal é, no primeiro sinal, né, ou até mesmo lá no comecinho do namoro, lá no começo do relacionamento, esses indícios, né, de que esse homem tem uma visão de posse sobre aquela mulher devem ser considerados. É melhor, apresentando esses sinais, é melhor que o relacionamento não evolua ou cesse. Mais uma questão, né, que eu acho bem importante antes da gente seguir falando de outros assuntos que envolvem esse tema. Também as pessoas em Joinville, quando eu falo disso, pensam que só acontece em determinada classe social. Elas não entendem que acontecem em todas. Eu gostaria que você falasse disso um pouquinho e que também em todos os bairros e em mulheres de todas as idades. Exato. Então, a gente costuma dizer que a violência doméstica ela é democrática, ela atinge todos e quaisquer níveis sociais, faixas etárias. Então, nós atendemos aqui na Delegacia de Proteção à Mulher de Joinville, desde agressões adolescentes a idosos, né, das mais variadas classes sociais. Então, não é algo que, às vezes, você pode achar que é algo que está distante de ti, da tua realidade, ou que tua amiga não está passando por aquilo. Mas é muito comum, né, que pessoas que tenham todos os recursos também se vejam nesse tipo de situação. Simone, e com relação a fortalecer essa autoestima dessa mulher, como é que vocês trabalham com isso, né? E como é que você imagina que vocês podem ajudar efetivamente as mulheres de todas as pontas da cidade? Porque nem sempre uma mulher sabe que existe o conselho, né? Ou, de repente, a cidade é grande demais, né? Como é que vocês trabalham isso para que essa mulher receba o máximo possível de informação de algum jeito e que tenha essa força para fazer uma queixa, para questionar se o namorado já é de repente um agressor, enfim, se ela percebe alguma situação mais difícil? É mesmo através das campanhas, é o momento que a gente está mais aberto, né? Recentemente nós fizemos aí uma campanha de frases literárias, começamos na Câmara Municipal de Vereadores. As frases estavam lá expostas, instigando as pessoas à leitura, a pensar sobre o que estava escrito, né? E é bem interessante que quando a gente está no local, quando a gente vai fazer a montagem e vai recolher esses cartazes, a gente sempre acaba escutando o relato de alguém que viveu a violência ou de outras pessoas em situações similares, né? Quando eu estava na Câmara de Vereadores, uma servidora da Câmara veio conversar comigo e relatar que ela tinha sofrido violência. E ela, de nível superior, muito estudada, e passou por isso. Então, o que nós conversamos, né, para ela participar, para ela ouvir as nossas reuniões, né, toda a população pode participar e ouvir a reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, basta mandar um e-mail, encaminhar o seu e-mail, a gente manda o link para essa pessoa participar conosco de nossas reuniões. No primeiro momento ela é ouvinte,
mas no final da pauta ela tem a palavra livre, ela pode se manifestar e pedir as orientações, né? Depois, saindo dessa campanha que a gente fez na Câmara de Vereadores, fomos para o CEPAT. Lá também foi bem... É um lugar de muito trânsito, ainda com pandemia, né? Mas os trabalhadores que chegam lá e verificaram, fizeram a leitura dessas frases. E para minha surpresa, Fabiana, tinha até uma servidora nossa que passa também por violência. Não é a violência física, é uma violência psicológica. Então, são casos assim que a gente pega a gente, né, de surpresa. Quando tu vê uma colega de trabalho que está passando por uma situação dessa, por mais que tu já esteja acostumado com as notícias que chegam até a gente, é assustador, né? A ponto de a mulher não poder trocar o móvel de lugar, não poder mudar um sofá, porque o marido não deixa, porque ele prefere assim. Então, é muito preocupante, né? Então, não é só a violência física, a violência psicológica é um crime também, e a mulher precisa se libertar disso, e ela só vai conseguir se libertar buscando apoio, né? E temos aí a rede de enfrentamento à violência à mulher. Nós na rede temos diversos entes ali participando, é a delegacia, é o Ministério Público, é a Defensoria, é o Tribunal de Justiça, a Secretaria de Assistência Social, através dos CREAS, que acolhe essas mulheres vítimas de violência e faz aí o acompanhamento da família, não só da mulher, mas da família toda, para que ela que possa ver caminhos, né, para sair dessa situação. E como a vereadora Tânia estava falando, eu estava aqui pensando, a mulher conseguiu o direito a votar em 1932. Já fazem 89 anos e ainda assim o número de mulheres na política é muito pequeno. Então a gente precisa trabalhar para dar visibilidade para essa mulher. Nós precisamos as mulheres precisam deixar de ser invisíveis. Elas têm que se mostrar, elas têm que ir à luta. E vendo a vida de outra mulher, se identificando, participando de rodas de conversa, é assim que essa mulher sai do seu cantinho e desponta para um mercado de trabalho, né? E como eu tinha falado antes, a gente precisa dar essa autonomia para a mulher através aí da economia criativa. É um grande caminho, porque para a mulher que já tem seu emprego, é concursada ou é servidora, né, seletista, ela já tem o seu caminho, mas nós temos muitas mulheres ainda que estão em casa, que são apenas do lar, né? Essas mulheres que sofrem a violência são elas as maiores, o nosso maior público para ganhar atenção, porque a gente precisa mostrar para ela que se ela sabe fazer um tricô, um crochê, que ela pode participar de uma capacitação, pode ir ao SENAC, pode ter a ajuda de quem trabalha com economia criativa, para no tricô, no crochê, ver aí uma maneira de ter o seu recurso financeiro, né? E não só tricô e crochê, mas também qualquer outro tipo de trabalho, escultura em madeira, bolsas que as mulheres fazem com os tecidos recicláveis das empresas de Joinville. Então, aqui em Joinville tem um projeto, tem uma professora que ensina essas mulheres a criar essas bolsas, e com todo um designer, com todo um apoio da Univille, fazem uma logística para que esse produto ganhe valor, para que ele possa chegar ao mercado, né? Então, é isso que o Conselho quer mostrar, quer chamar a consciência do povo para mostrar para a população que eles têm caminhos, é só vir buscar a orientação. Só ter coragem de levantar a mão e ter força. Aproveitando, né, nessa questão da demora para a mulher conquistar o direito de votar, de poucas mulheres na política, a gente que, já falamos sobre isso, né, delegada Tânia, Fabiana, Simone, mas com a vereadora também, o quanto nós sentimos ainda, às vezes, né, vereadora, olhares masculinos de reprovação ou de, nossa, você é mulher e você pode isso, né? E assim, a luta muito forte da gente é exatamente seguindo o que você falou de fortalecer as vozes femininas, né, Tânia? Mostrar que mulher pode, homem pode, todo mundo pode ser o que quiser. Eu sempre digo, né? Uma mulher pode ir para o mercado de trabalho, a gente pode fazer o que a gente quiser. E esse é um trabalho também que você faz, né, Tânia? É um trabalho árduo, até porque nós, dentro do Legislativo, por ser minoria, a gente vê, né, a gente nota que não temos toda aquela atenção e muitas vezes as pessoas nos olham como objeto de voto.
né, de um projeto, de uma ação, mas não vem a gente como deveria ver, né? Mulher sábia, independente, né, forte na luta. Então, isso também tem que mudar no legislativo, no executivo, mas principalmente no legislativo, por sermos minoria. Então, é isso que a gente pede, né? E eu sempre falo, a mulher tem que valorizar a mulher e votar na mulher, né? Até com a delegada Tânia Arada, falei, até citei ontem com ela, que nós tivemos uma palestra, e realmente, a mulher adora criticar a mulher. E às vezes não é pelo lado, até nem conhece a mulher, mas pela antipatia, às vezes pela roupa, alguma coisa. Não podemos fazer isso, nós temos que somar, valorizar a mulher. E no legislativo é isso que acontece. Período eleitoral, a mulher briga e luta contra a mulher. Não, ela tem que fortalecer. Quanto mais mulher no legislativo, mais fortes seremos em leis, em projetos, em cobranças que nós podemos ter para aumentar ainda mais os nossos recursos e o nosso poder através das leis. Quanto mais a gente for respeitada, mais nós seremos respeitadas em todos os sentidos, inclusive, né, de qualquer que seja a pessoa, pensar um pouquinho mais antes de cometer qualquer ato de violência, qualquer que seja. Fabiana, você percebe hoje ainda, você anda pela cidade inteira, ainda muita dificuldade nessa mulher de pedir ajuda? Você falou antes que algumas mulheres chegam nos lugares com um pouquinho de sinal de medo, né? Você sente que ainda isso é muito forte? Sim, é muito forte, e no ano passado eu tive uma experiência de trabalhar no CRAS, que eu não havia trabalhado ainda. Auxiliando, porque alguns servidores acabaram que, por conta da pandemia, não puderam estar presentes, e eu fui num território de CRAS fazer cadastro único. E eu fiquei, assim, abismada, assim, com 2 mulheres que eu atendi em 2 dias seguintes, e eu falei para a equipe logo, já em seguida identifiquei, né? Então, ela me mostrou no celular dela, porque elas acabam enxergando na gente alguém onde elas podem confiar, né? E ela me mostrou as mensagens do celular, né? Então, assim, absurdas as ameaças, né? Do antigo companheiro, que não aceitou, né? Não aceita, tem esses problemas também, né? Porque por vezes a mulher, ela consegue se desvencilhar, ela tem o entendimento de que não é uma boa relação, que ela não quer, mas aí tem a questão da não aceitação do homem sobre essa opinião da mulher, né? Sobre essa escolha da mulher. E aí, imediatamente, já falei com a psicóloga, que já agendou o atendimento, porque a gente precisa fortalecer ela, para que ela consiga se manter forte, e por vezes até já aconteceu de a gente ter que fazer alguns trabalhos dessa mulher sair da cidade, de tão grave a situação, né? Então, infelizmente ainda, na ponta a gente identifica e muito casos de violência intrafamiliar, de violência da não aceitação daquele que saiu da residência, que a mulher conseguiu sair, está sob a proteção da família, e que por vezes coloca a família inteira em risco. Isso eu digo, né, quando o pai e a mãe acolhem a filha de volta, né? Então, há a perseguição, inclusive. E aí eu fico imaginando o quanto isso é grave, a gente identifica o quanto isso é grave, e o quanto nós, mulheres, acabamos ficando refém também de tudo isso, né? E quanto ainda há a questão da banalização da violência contra a mulher. E não só da violência contra a mulher, né? Da violência intrafamiliar, da questão dos abusos, por questões culturais. No CREAS eu escutava muito assim, que eu já também tive a oportunidade de trabalhar no CREAS, no abrigo, né? Então, isso é coisa de menino. Isso é coisa de menina. Né? E eu me lembro que a gente fez um trabalho muito interessante, que foi Semeando Valores, onde a gente juntou as famílias, né? Então, intergeracional. A gente juntou as famílias para conversar. E ali ficou muito claro que existe uma cultura da predominância do homem, do que é o papel da mulher, que é lavar, passar, cozinhar e obedecer, né? As adolescentes, o conflito muitas vezes acontece porque ela não quer seguir nesse papel, né? Então, ela não me respeita, ela não obedece, mas o que é esse obedecer, né? Então, o que é esse obedecer? Quando a gente... Eu digo assim que muitos vêm reclamar dos adolescentes para nós, porque não me respeita, porque não obedece, mas não obedece o quê, gente? Não obedece a falta de respeito? Não obedece a falta de compreensão? Não obedece a falta de educação?
né? Então eu sempre trago assim a reflexão, né, para as equipes. Ninguém pode dar o que não tem. Então se essa criança, se esse adolescente, por vezes ele tem que se defender do próprio núcleo familiar, né, e visualiza a mãe sendo maltratada, né, tendo que se submeter por vezes até a questão do aliciamento sexual, né, que não é só a questão da violência. Então hoje a gente precisa trabalhar que a população, que a comunidade, que as nossas crianças, que os nossos adolescentes, principalmente as meninas, né, se reconheçam como sujeito de direito, que entendam que isso não está certo, que isso não é normal, né, porque às vezes, teu pai é assim, tu já sabe como que é. Não, não é assim, né, então alguma coisa está errada nessa casa. Então procurem ajuda, vão até o CRAS, nos procurem no CREAS, é porta aberta, tragam a demanda, a gente inclui essa família, para que a gente consiga trabalhar ainda na questão da proteção e da prevenção, para que isso não aumente ao ponto de ter que chegar lá na alta complexidade, na Casa Abrigo Viva Rosa, né? Então, é muito maior, eu digo que é um processo educativo. A gente até tem algumas palestras que a gente fez na educação, nas escolas, e quer instituir isso no município, que é prevenção e combate à violência, aos maus tratos e o abuso sexual. Então a gente vai com as crianças pequenas, os adolescentes, a gente fala sobre isso, né? Então, o que é papel de quem? Né? Como que, digamos assim, não é oportunizar a criança, a gente fala muito do Disque 100 para as crianças, porque não dá para colocar muito número, senão eles acabam, né? Então a gente fala, se você se sentiu com medo de um adulto, né? Se você acha que esse adulto, porque tem adulto que pede para você mentir, né? Então, olha, eu vou fazer isso, mas não conta para sua mãe, né? Então, assim, o irmão que ameaça a irmã. Então, a gente empodera essas crianças, esses adolescentes e até os professores, porque isso não pode ser ignorado, né? Então, essas demandas do aliciamento, da violência psicológica, que daqui a pouco está numa violência física, né? Então, ele tem que ser trazido. Então, a gente orienta para que ligue no Disque 100. E se essa criança não tem um adulto de confiança, né? E se você é amiguinho, a gente fala, né? Se você é amigo e você identificou que o teu amigo está com problemas, você procura um adulto de confiança. Ou liga no Disque 100, né? Então, a gente tem feito esse trabalho. Já na criança, no CERN. Então, a gente precisa ter essa ruptura de que a violência, ela é normal e que ele é assim, e que é assim, e que não vai mudar. Não. Né? Então, a gente tem que romper com esse ciclo da violência e empoderar as crianças, inclusive para que os meninos e as meninas entendam que todos têm os mesmos direitos, né? Começando por ali. Isso mesmo. Delegada Tânia, aproveitando isso que a Fabiana está falando, tem um ditado que as pessoas repetem por aí, né? Que em briga de casal, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E a gente começa a falar muito mais disso. Hoje a violência é um assunto mais recorrente, ainda bem, entre as pessoas. E hoje as pessoas estão já querendo meter a colher. Eu já vi pessoas que estavam num encontro onde um casal começou a discutir e que antes seria dito, normal, deixa eles discutirem, a voz subir um pouco, mas é isso mesmo. E hoje as pessoas já depois se falaram e falam, olha, não, era normal. Você percebeu que um gritou com o outro e ficou... Quer dizer, as pessoas estão começando a se posicionar porque entendem que o caminho pode ser uma consequência muito grave se você não se meter naquilo para ajudar, né? Esse é o caminho, a gente tem que realmente denunciar. Se ouvir um vizinho que está gritando com a vizinha, que está batendo porta, você tem que ligar para o 180. A gente tem que realmente fazer alguma coisa. É de responsabilidade nossa também? Ou a gente tem que falar, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso? De forma alguma. Então, felizmente, a gente nota essa evolução. Como eu comentei, o Disque Denúncia ele tem aumentado. As denúncias de terceiros têm aumentado. E briga de marido e mulher é problema nosso, sim. O que a gente não pode é ser conivente com uma agressão que você sabe que está acontecendo. E eu acho que nós, mulheres, né, na linha do que a vereadora Tânia falou, a gente tem que ter um apoio, uma rede de apoio, uma solidariedade maior umas com as outras. Poucas coisas me deixam tão tristes, me entristecem tanto, quanto o julgamento cruel de uma mulher com relação a outra. Nós vivenciamos muito isso ali na Delegacia da Mulher, alguns casos que são
divulgados para a imprensa com o intuito de identificar outras vítimas, né, nós notamos assim uma crueldade muito grande de mulheres com as mulheres vítimas. Então todos, sabendo de uma agressão que está ocorrendo no teu prédio, na casa do lado, uma amiga, um parente, um colega de trabalho, é uma obrigação de todos denunciar, mas eu acho que mais ainda nossa, enquanto mulheres. A gente tem que ter uma solidariedade, né, uma empatia maior umas com as outras. Isso é fundamental, mas eu vejo com bons olhos esse acréscimo das denúncias. Realmente a solidariedade, felizmente, está aumentando. O caminho realmente é a campanha, é conscientização. Gosto muito de trabalhar a consciência das crianças. Eu acho que esse é o caminho. E dentro disso que você falou, né, realmente a gente pode citar aqui, porque essa é uma roda de conversa que tem o intuito de realmente fazer pensar. Esses comentários a gente escuta também e vê, né, uma mulher que sofreu violência e aí uma mulher vai lá embaixo num comentário e escreve: ah, se apanhou é porque mereceu. Ah, se aconteceu... Vocês já viram isso, né? Realmente essa colocação sua é a que mais a gente tem que falar aqui. Isso já é uma violência. Uma mulher falando que uma outra mulher apanhou porque mereceu, isso é um absurdo, né? Ninguém merece nada de ruim nessa vida. Então esse é um detalhe que a gente tem que chamar sim a atenção de todas as pessoas que estão assistindo essa nossa roda aqui, porque antes de fazer um comentário desses, pensar, né? Porque a gente nunca sabe o que está lá na frente da nossa caminhada. Empatia, gente. Se coloque no lugar dessa mulher. Não existe mulher que gosta de apanhar. Existe mulher que está fragilizada a tal ponto que não consegue sair daquela relação. Né? Lê uma notícia a respeito de um crime sexual, não julgue a vítima. Eu peço encarecidamente, não julgue a vítima. Sabe? É muito comum realmente ver esse tipo de comentário. Ah, mas se estivesse em casa isso não tinha acontecido. Né? Por que usou essa roupa? Mulheres, não façam isso. Homens e mulheres, mas principalmente para as mulheres eu peço. É muito cruel. Não façam isso. Com certeza, né? Ela já sofreu violência que chega, não precisa de mais esse tipo de violência de julgamento popular. Simone, com relação, eu acho que a gente já está quase chegando no final, com relação a essa questão da educação, né? O caminho é esse. A gente começar a colocar nas crianças já essa questão de respeito, porque a gente tem que lembrar sempre que um homem que agride uma mulher, ele é filho de uma mãe. Então, de alguma forma ali aconteceu alguma coisa. Essas pequenas coisas, né, de ensinando e incutindo esse respeito, de que todos merecemos respeito, que todos os seres humanos embaixo da terra merecem respeito, né? E isso tem que também ser trabalhado pelo Conselho. Sim, pelo Conselho, em parceria com a Secretaria de Educação. Eu até trouxe para mostrar um livro que saiu, Maria da Penha, em quadrinhos. Isso foi um trabalho desenvolvido pelo Senado Federal, e chegou a Joinville, chegou na Câmara de Vereadores Mirim. Então, eu penso que as escolas podem adotar esse livro, Histórias em Quadrinho, contando a Lei Maria da Penha, que vai aproximar a criança, o adolescente do jurídico, né? Da nossa legislação de uma forma ilustrada. Traz isso muito mais fácil para a criança, para o adolescente que não vai conseguir fazer a leitura de um texto jurídico. E o Conselho indica que os professores trabalhem esse assunto em sala de aula, porque quanto mais você debate, quanto mais você apresenta para a criança, para o adolescente desde pequeno, ele já vai crescendo com essa consciência já diferenciada. Então, é fundamental que a conscientização, que a campanha comece também nas escolas, né, municipais, particulares, estadual, para trazer aí essa conscientização. E o Conselho também vê como é importante fazer o diagnóstico aí da cidade de Joinville, né? Esperamos aí em breve uma contratação de uma empresa que possa ir de bairro em bairro, fazer essa verificação, pegar como um censo, né? Como um censo se faz, a informação se a mulher é vítima de violência, não é, qual é o tipo de violência, para que a gente tenha em Joinville aí um mapa, um histórico, um diagnóstico mesmo, dizendo, ó, bairro tal tem tanto tipo de violência, no outro dessa forma. Como vamos trabalhar nesse bairro para melhorar essa realidade, né? A Câmara Municipal vem fazendo aí bons projetos. Recentemente, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher recebeu da Câmara Mirim de Joinville um projeto que institui mapas de violência contra a mulher no município.
está engatinhando, são os primeiros passos aí dos vereadores mirim, né, aí pela escola do Legislativo Municipal. Um ótimo início de campanha de conscientização, porque com esse mapa, não só feito por adolescentes, né, isso aqui vai envolver toda uma estrutura de política pública, vai trazer a consciência quase como um diagnóstico, né, vai mostrar para toda a cidade, olha, Joinville está assim, tem esses tipos de violência e como vamos trabalhar daqui em diante, né. Então, o Conselho vive nessa luta, né, recebe aí algumas indicações também e projetos para analisar e dar parecer e retornar à Câmara de Vereadores com as nossas considerações, sempre em prol da política pela mulher. É uma luta constante, né, Tânia? Não dá para parar nunca. A gente tem que seguir trabalhando e você no Legislativo tem também essa força, né, de estar ali representando e entendendo no que é possível contribuir para que o direito das mulheres e dos homens seja cada vez mais garantido. Sim, eu e a vereadora Ana protocolamos o projeto de lei da bancada feminina da Câmara Mirim, na qual presido hoje a Escola do Legislativo, para que a gente possa somar junto e o que a Simone colocou, a escola, a Câmara Mirim, a bancada feminina, ela está fazendo ótimos projetos. E isso conscientizando nas escolas a criança, o adolescente em relação à denúncia à mulher, né? Porque às vezes a criança vê o pai ou alguém maltratando a mãe e se cala. Então é na escola que de repente vai passar essa informação, né? Eu como professora na época, eu acompanhei um caso desse, bem recente, e a criança era estuprada pelo pai e a mãe tinha medo de falar porque o pai poderia matar ela. Então, essa criança ficou 4 anos sem falar. E quando eu assumi aquela classe, ela conseguiu me passar essa informação, já foi consertando. Faz anos, mas quanto tempo a mulher já sofre, né, agressão? E agora a gente está muito mais forte, a gente busca mais ações e o Legislativo está aí. Também estamos com a Procuradoria da Mulher, que logo se torna lei, tomara que seja agora em agosto, até para que a gente feche, né, o Agosto Lilás com esse projeto de lei, para que a gente possa, o Legislativo, também ter ações junto com o Conselho e outras entidades em prol da mulher. Precisamos. Fabiana, a gente já está chegando no final. Novamente, dê os lugares que essas mulheres podem buscar ajuda, pedir socorro, né? E que, lembrando, elas sempre vão ter todo o respeito, nenhum julgamento, vão ser acolhidas. Esse é o nosso pedido, a nossa preocupação sempre em qualquer desses locais. Mas divida aí mais uma vez para que fique para quem precisa. Então, a gente sugere que essa mulher, porque como nós temos os CRAS no território, e por vezes o companheiro, enfim, porque ela vai no território para buscar algum benefício, alguma informação, ela usa esse canal do CRAS para já falar com a equipe técnica e pedir ajuda, né? Então, é um atendimento presencial que ela vai ter e que dali a gente já pode, dependendo da situação, né? Enfim, resolver a situação e até chegar ao ponto dela ir para Casa Abrigo Viva Rosa, dependendo da extremidade da situação. No entanto, a gente tem também o CREAS, vamos supor que é uma denúncia de alguém da família que quer fazer sobre a irmã, sei lá. Vai no CREAS, que é porta aberta, porque já há a violação de direito, né? Então, nós temos o CREAS Norte, que fica no bairro América, o CREAS Floresta, que fica lá no bairro Floresta, numa lateral da São Paulo, e o CREAS Bucarém, que fica em frente à Secretaria Antiga, na Procópio Gomes. Então, é porta aberta, gente, é só ir lá, pedir o atendimento, tem técnico fazendo acolhimento, já faz a denúncia, pode ser anônima, né, porque às vezes a pessoa não quer fazer a denúncia, e a equipe vai até o local para identificar. Então, são muitas as formas de acesso, né, ou através do boletim de ocorrência, vai para a delegacia, a gente também faz a busca lá e vai para Casa Abrigo, por vezes até o próprio Conselho Tutelar, quando há o envolvimento, quando tem criança, né? Então, enfim, nos procure, nós estamos para acolher, né? Nós temos os serviços tanto na proteção social básica, quanto na média e na proteção social especial de alta complexidade, que é para garantir a proteção dessa mulher e dos seus filhos.
e delegada para fechar, essa mulher não tem que ter vergonha de pedir socorro, não tem que ter medo de pedir ajuda, ela tem que denunciar, né? Porque talvez no meio de uma situação toda de muita complexidade, violência, às vezes envolvendo o filho, ela fica pensando na vergonha, o que o vizinho vai pensar, o que o amigo vai dizer, mas isso é uma coisa que ela não tem que considerar, ela tem que pedir ajuda porque a situação pode ficar muito mais grave. Sim, olha, para a mulher que está passando por isso, eu quero dizer que quem tem que sentir vergonha é o agressor. Ele que está errado, ele que tem que ter vergonha dos próprios atos. Ela é vítima, né? Vítima é vítima. Então não tenha receio de nos procurar. Se a mulher por conta própria não pode, e você sabe que conhece uma mulher que está passando por isso, denuncie por ela. Fica aí o nosso canal de denúncia, que é o 180, o principal para a violência contra a mulher. E mais importante, insisto, é muito importante que essa mulher receba um apoio após dar o primeiro passo. Então, algo que nós observamos na Delegacia da Mulher é um índice muito elevado de mulheres que desistem no curso do processo. E isso não se deve ao fato dela gostar de estar naquela situação. Ela muitas vezes não encontra uma rede de apoio. Então, eu já ouvi de mulher que foi atendida por nós nessa unidade, de que ao procurar a própria família, ao procurar a mãe para dizer que vinha sendo agredida fisicamente pelo companheiro, ela ouviu o seguinte: ruim com ele, pior sem ele, é melhor ficar assim. Então, mulheres, apoiem e amparem mulheres que tiveram coragem de dar o primeiro passo. O primeiro passo, a denúncia, é muito importante, mas ela não vai surtir efeito se o processo não chegar até o final, se essa mulher não tiver força para sair do ciclo de violência. E sozinha ela não vai conseguir. Então, quem conhece uma mulher que está passando por isso, teve a coragem de dar o primeiro passo, ampare essa mulher. É isso, né? Então, obrigada pela presença de vocês, né? Esse é um assunto que a gente tem que falar sim. A gente tem que falar do 180 a 4 ventos, para que todo mundo fique com esse número na cabeça. Se não lembrar desse, ligue para outro e pergunte para onde pode ligar, mas que realmente a gente cada vez mais se envolva, né, nesse assunto, nós todos, e qualquer tipo de sinal de desrespeito contra qualquer pessoa, contra as mulheres, mas também contra os homens, né? Respeito para todo mundo, não violência para todo mundo, não é esse o caminho é o diálogo sempre. Então, que esse tipo de evento, que é o que a gente está fazendo aqui, cada vez mais ajude a levar informação, a dar força e a dar clareza para as pessoas, para as mães e para os pais que estão com crianças em casa, que já comecem a falar desse respeito, dessa igualdade, dessa importância, né, do diálogo, para que a gente tenha cada vez uma situação melhor para as famílias, uma sociedade mais equilibrada, mais feliz, porque é essa a nossa intenção. Então, muito obrigada e que tenhamos no ano que vem, em agosto, um mês com mais vitórias para a gente comemorar. Sim, tenho certeza que estamos evoluindo. Com certeza. Posso fazer uma declamação Pode. poética? Empoderamento de mulher. Será fracasso ou valentia? Será desconforto ou agonia? Talvez um pouco de covardia, lamento sem perceber. São tantos anos lutando, anos com suor, garra e bravura, anos de imensa amargura nas mãos de masculino poder. Chega de tanto falso moralismo, basta de pouco caso fazerem, pois mulheres são puro poder. Guerreiras, ousadas e corajosas, empoderadas pelo suor de suas conquistas. Somos mulher, muito prazer. Que lindo. Na literatura, engajando as mulheres. É isso aí. Gente, mais uma vez, muito obrigada, então, né? E vamos seguir a luta, porque tem muito trabalho ainda pela frente. Muito obrigada à vice-prefeita Rejane Gambim e também às nossas convidadas pela participação e pelo rico debate. É importante reforçar que aqui em Joinville, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, dá todo o apoio e auxílio às mulheres vítimas de violência. E se precisar, não se cale. Ligue 180 e denuncie. Lembre-se que você não está sozinha. Muito obrigada.